Meu nome é Marcos Eu sou a Ana. e bem-vindos a mais um episódio do podcast Concretas. Concretas, onde nós temos... Conversas teológicas sinceras. Pronto. E hoje o assunto é um assunto muito interessante que, bom, se você já leu o título, você já sabe qual que é a temática. Sem surpresas. E hoje nós vamos falar sobre fé. Perfeito. Mas também vamos falar sobre lealdade e como essas coisas se conectam e quais são as relações de uma coisa com a outra. E vocês vão entender porque o título desse podcast, ou desse episódio, é Salvos pela Lealdade. Mas antes de nós conversarmos sobre essas respostas e sobre fé, vamos fazer uma oraçãozinha. Perfeito. Pai, obrigado por esse dia, Deus, obrigado pelo teu amor, Pai, pela tua graça em nossas vidas. Nos guie nessa conversa, Deus, cuide de cada ouvinte que irá nos ouvir, que já nos ouviu e que está nos ouvindo agora, Deus, que o Senhor esteja falando com cada um de nós e que o Senhor guie realmente essa conversa, esse episódio e que o Senhor nos ajude, Pai, e ajude cada um, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, pensando um pouquinho sobre a fé, no último... Quero explicar o motivo que nós decidimos falar sobre fé nesse episódio. No último episódio, no episódio 1, nós conversamos um pouquinho sobre o Evangelho, né, e a definição do Evangelho, como os autores bíblicos explicam o Evangelho, e chegamos à conclusão, conversamos um pouquinho sobre como o Evangelho pode ser resumido como aquilo que Deus fez através de Jesus, notadamente a sua encarnação, a encarnação do Filho, a vida, a morte, a crucificação, a ressurreição e a subsequente entronização de Jesus à direita de Deus. Então, agora Jesus é rei, é como se essa fosse a boa notícia. Jesus está no controle, está governando sobre o mundo. E aí, hoje, queria, seguindo essa linha, né, como esse episódio, talvez até como uma forma de parte 2 do episódio 1, eu queria falar com você sobre quais são as implicações desse evangelho do Rei Jesus para a nossa fé e a maneira que nós somos fiéis a esse evangelho. Perfeito. Queria começar falando um pouquinho sobre alguns conceitos errôneos sobre a fé. Eu gostaria de perguntar, o que você acha que são talvez algumas maneiras não tão úteis ou que... O que você pensa sobre isso? A gente, não sei, eu acho que um dos exemplos que me ocorre é a fé como confiança cega, sem nenhum rudimento racional. Então, como a fé seria a confiança nas coisas que se esperam, naquilo que não se vê, como se a fé em si fosse oposta a muitos outros fatores, né? Então, se você tem fé, não precisa pensar, não precisa de nada, só acredita. Só acredito, só tenho a certeza. Ah, mas não é meio questionável isso que eu tenho... Não, certeza. É uma coisa irracional. Cega. Confiança meio cega. Ou aquilo que a gente sempre bate de que se a gente coloca um aspecto em evidência, não significa que a outra coisa que não está em evidência seja totalmente errada. Então, poxa, fé. Beleza, aí tem obras. Aí tem o pessoal que fala, poxa, fé não precisa de obras. A gente não precisa fazer obras. Ainda que tenha aquele versículo que fala que a fé sem obras ela é uma fé morta. Entretanto... Defunta. Tem pessoas que vão trazer que, poxa, mas a fé é crer fielmente em alguma coisa, mesmo que você não faça. Enfim. Acho que às vezes colocam, trazem a fé como esse aspecto desligado de muitas coisas da realidade e colocam como, sei lá, acreditar por acreditar, a crença pela crença, per se. Sim. Mas aí você vê, quem gosta de filosofia vai ver o tanto da influência do existencialismo, né, que tem tido na nossa, até maneira de entender a fé. Porque dizer que, por exemplo, a fé é um salto no vazio, ou a fé é uma questão totalmente subjetiva ou interna, eu tenho a impressão que é bem kierkegaardiano, né? Tendo lido um pouquinho de Kierkegaard, eu tenho essa impressão. Agora, eu não sou um filósofo, não sou especialista, então não sei dizer que, com certeza. Mas eu tenho a impressão de que a maioria das pessoas, e acho que isso corresponde com
algumas das respostas que nós obtivemos, perguntando para as pessoas, é mais uma coisa interna. Né? A fé é uma atitude interna para com o mundo, para com Deus, para com as coisas em geral. Hoje, contudo, eu gostaria de criticar um pouquinho essa visão. Não dizendo que está totalmente errada, porque como você disse, né, dá pra falar uma coisa enfatizando uma coisa, mas não necessariamente excluindo a outra. O meu ponto aqui não é dizer que a fé não tem uma dimensão interna, tá? Mas, hoje, acredito que à luz desse evangelho do Rei Jesus, precisamos chegar à conclusão que a fé também é externa. E já quero explicar o que eu quero dizer com isso, tá? Para fazer isso... Mas faz muito sentido com esse versículo da fé sem obra ser morta, né? A obra não é algo puramente pessoal. As pessoas dão notícia daquilo que você está falando, fazendo, né? No caso, de alguma forma ou outra. Perfeito. E a gente vai falar mais sobre esse versículo também. Porque acredito eu que existe um versículo, uma parte de Tiago que muitas vezes é ignorada. E vamos chegar lá daqui a pouquinho, mas quando Tiago parece contradizer Paulo. Quando Paulo tanto enfatiza que nós somos justificados pela fé, Tiago vai lá e fala o oposto. Ele fala, não é só a fé que justifica, nós somos justificados também por obras. Né? Se não me engano, é bem assim que ele fala. A gente vai ler o versículo daqui a pouquinho. Mas antes de chegar lá, realmente faz muito sentido isso. Abre em Romanos 10, 9, por gentileza, que eu gostaria de ler. Que eu gostaria, na verdade, Ana, que você lesse esse versículo, porque tem algumas coisinhas que seria legal enfatizarmos nesse texto, que talvez não é tanto enfatizado, geralmente. Tá, que fala. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Perfeito. Então aqui, como você vê no título desse episódio, a ênfase que queremos trazer é que nós somos salvos pela lealdade. Ou a fidelidade. Né? Podemos usar quase como sinônimos aqui, mas o ponto é que assim como você é leal a um rei, precisamos ser leais ao Rei Jesus. Leal a uma autoridade, por exemplo. Quando nós lemos esse texto, pelo menos quando eu leio, tendemos a enfatizar o aspecto interno também, né? Como se você fosse só proclamar, Jesus é Senhor, mas o que mais importa mesmo é a atitude interna, de acreditar que, né, igual aqui está no texto, que que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Contudo, interessantemente, a palavra de confessar, né, porque confessar parece mais tipo uma confissão que você faz para um padre, sabe? Parece uma confissão meio que você poderia confessar dentro do seu quarto sozinho. Né? Talvez é essa noção que a gente tem. É só falar alto assim, Jesus é Senhor e tá tudo certo. Mas não. Não. Bom, pelo menos é mais do que isso. Porque a palavra usada aí, e agora a gente vai mencionar o grego, né? O grego. A palavra usada aí é homologeu. Né? Acredito que seja mais ou menos assim a pronúncia. Me corrigem se eu estiver errado. Que significa confissão, mas em muitos contextos também é usada como confissão de lealdade. Ou seja, é uma proclamação pública da nossa confissão de lealdade a Cristo. Então é uma proclamação pública de lealdade. Isso é uma ênfase que o Matthew Bates também traz no livro, Salvation by Allegiance Alone, que é salvação pela... Sim, nós tiramos o título desse episódio do livro, porque é um livro muito, muito bom, leiam. Você já tinha visto alguma ênfase nisso, em algum momento, nesse aspecto da proclamação pública de que Jesus é Senhor? Então, é uma coisa que eu tava pensando aqui quando você trouxe isso da confissão. Pra mim é dual. Tem sim essa abordagem de ser algo mais particular, como uma confissão num confessionário ali da igreja. Mas, pra mim, também tem esse significado de confissão pública. E eu acho que é mais por conta da minha experiência eclesiástica com uma igreja que tinha aceitar Jesus e você ir lá na frente fazer isso.
E aí, quando tinha o batismo também, tinha a confissão pública de fé. Aí eu acho que, eu que já estava mais ambientada nesse contexto de igreja, a confissão, ela tinha esse sentido meio dual. Então, sair de uma igreja católica, a confissão era uma coisa assim, meio que um segredinho que eu vou contar aqui. E também tinha a parte da confissão pública no meio protestante, né? E aí, aqui, quando você pediu pra ler, eu fui e li o 10, né? Que ele fala que, pois com o coração se crê pra justiça e com a boca se confessa pra salvação. Isso tem alguma coisa a ver? Tem. O motivo que eu trouxe esse texto especificamente, bem aqui no comecinho do podcast, embora talvez não seja tanto no comecinho, é porque esse texto que nós usamos muitas vezes para comprovar, olha, você precisa crer, também está nos dizendo que para a salvação existe um aspecto externo. Não é só você crer que Jesus ressuscitou. Também você precisa ter essa proclamação pública. É uma ação não apenas interna, mas também externa. É uma coisa corporal, porque você proclama com o corpo, com a boca. Não é uma coisa apenas subjetiva e interna. Entendeu? Então, sim, justamente. E o que seria esse com o coração se crê para a justiça? Seria... Então, é uma ótima pergunta, mas seria mais para... Não é uma negação, acredito. Aqui teríamos que fazer um estudo sobre o versículo 10. Mas, não poderia tirar do contexto, né, galera? Não poderíamos tirar, exatamente. Mas acredito que aqui deixa claro que é uma coisa e a outra. É tanto o aspecto interno para a justiça, porque é assim que nós somos declarados justo, igual Paulo fala em Gálatas. Então acredito que seria mais ou menos nessa linha a questão de justiça, mas se confessa para a salvação, porque aquele que negar Cristo, como Cristo deixa muito claro durante o seu ministério, também será negado por ele. Né? Então, e usando isso como ponte, é interessante que em nenhuma das respostas que obtivemos, ninguém respondeu que fé pode também significar fidelidade, ou mesmo lealdade. É porque eu acho que faria menos sentido, né? Assim, você define fé como fidelidade, parece que você tá trazendo a própria palavra num sinônimo e colocando como definição. Acho que talvez teria sido isso. Até eu mesmo não definiria, né? Pode ser. Mas o que você quer dizer por fidelidade nesse sentido? Fidelidade, assim, ser fiel a algo. Né? Nesse sentido, é parecido com o significado de lealdade. Talvez lealdade é uma palavra bem melhor para aquilo que eu estou querendo dizer. Mas, de qualquer maneira, né, é interessante. Eu só queria notar isso porque eu acho que essas duas palavras têm também esse aspecto interno. Né? Eles abrangem isso, mas é mais do que crença, que é uma resposta mais comum. Né? O que é fé? É crença ou é a certeza daquilo que não se vê, que são coisas verdadeiras, de fato, é isso também, mas também fé pode também ter outros significados. Inclusive, pistes, que é fé em grego, outra aulinha de grego aí, pode ter diversos significados diferentes. O que vai demonstrar o seu significado de fato é o seu contexto. Né? Assim como tem muitas palavras no português que temos que fazer isso também, né? Depende do significado, depende do seu contexto. Né? E aqui eu peguei num léxico qualquer, naqueles mais comuns, o do Gingrich e Dunker, ele até coloca assim: fé significa fé, confiança, compromisso, mas também pode significar fidelidade, confiabilidade, lealdade ou comprometido. Então, dependendo do seu contexto, pode significar qualquer uma dessas coisas. E tem até um texto em 3 Macabeus, que é citado pelo Matthew Bates, em que a pessoa tem que declarar lealdade a um dos reis. E a palavra usada é pistes, declarar pistes. Né? Declarar não apenas fé, crença nesse rei, mas é lealdade ao rei. E um exemplo no texto bíblico de onde tem esse lado também da declaração de lealdade, é o próprio Romanos 10:9. Não necessariamente com pistes, mas com a questão de homologeo, né? de declarar que Jesus Cristo é o Senhor, que é uma declaração de fato de lealdade, de comprometimento com esse rei. Então, claro, o que pistes ou fé
vai significar, é determinado pelo seu contexto. Eu queria trazer alguns exemplos. Se você puder ler Mateus capítulo 9, versículo 2, por gentileza. É um exemplo só de fé ou pistes, significando fé mesmo, significando crença, confiar. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho. Os seus pecados estão perdoados. Perfeito. Interessante. Nesse contexto não faria sentido ser uma declaração de lealdade. Né? Tem que ser uma coisa, é confiar. A pessoa confiou em Jesus e aí... De crer mesmo, né? De acreditar. Exatamente. A gente estava falando aqui do significado em grego. Isso, exato. E se você for também para Lucas 18:42, que eu vou ler aqui, é uma dinâmica parecida. Aqui Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. A sua crença, a sua confiança o curou. Contudo, se você ler Lucas 18:8, que está bem pertinho desse aí que eu acabei de ler, vou ler aqui também. 8. Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Encontrará lealdade? Encontrará pistes? Pessoas comprometidas na terra? Não está falando aqui apenas de pessoas que creem. Porque crer, igual nós veremos daqui a pouquinho, até demônio faz. Até demônio crê. A pergunta é que encontrará pessoas comprometidas, pessoas leais ao Rei Jesus? Um outro exemplo. Esse é o último exemplinho. Podemos ali ir para Romanos 1, e versículos 5 e 8. Se você puder ler, aí eu agradeceria. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Perfeito. Anunciada o comprometimento, a lealdade, a fidelidade desse povo ao Evangelho. Não apenas a crença cognitiva. Também, porque não seriam leais ao rei se não tivessem crença no rei. Mas é mais do que mera crença. É lealdade a esse evangelho que Paulo, né, nós falamos um pouquinho sobre isso no último episódio, que Paulo define seu evangelho como aqui Jesus, né, o pré-existente que foi declarado filho de Deus e era descendente de Davi, e pelo poder da ressurreição, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, é essa lealdade a esse Cristo Jesus nosso Senhor, né? O Cristo, né? Que nós também conversamos sobre como isso é um título real, além dos outros títulos reais que tem aqui. Perfeito. Inclusive, né, como nós falamos um pouquinho sobre no último episódio, é sempre bom lembrar, Cristo não é um nome. Cristo é em si um título honorífico, um título real. Né? É dizer que Jesus é o Messias. Jesus é esse quem ele diz ser. Né, quem os discípulos, quem nós, como discípulos, acreditamos que ele de fato é. Perfeito. E como que agora a gente vai trazer, entendendo sobre a fé, nós então somos justificados por ela. Mas isso não é a centralidade do evangelho, não está no spotlight da vez. Com certeza é importante. Mas, de novo, como a gente mencionou um pouquinho no último episódio, eu acho que acredito ser um pouco problemático, no mínimo, assim, colocar como se fosse o resumo em si do Evangelho, como alguns fazem. Né? Porque, de fato, se fosse o resumo do Evangelho, eu acredito que teria um lugar muito mais proeminente no próprio discurso de Jesus. Mas não está num lugar proeminente no discurso de Jesus. Outra coisa está proeminente no discurso de Jesus. Mas, de fato, ter fé é a resposta ao Evangelho. Então, Matthew Bates, por exemplo, como nós mencionamos um pouquinho no outro episódio, ele coloca a justificação pela fé como uma coisa externa ao Evangelho, mas
simplesmente como a resposta adequada ao evangelho. Se você não ter fé, você não vai ser justificado. E você precisa ter fé nesse evangelho, nesse Cristo anunciado através do evangelho. Faz sentido? Faz todo sentido, até porque se a gente fala num evangelho, numa boa notícia, que está centrado na nossa habilidade em crer, de sermos justificados pela nossa habilidade, então acaba que o evangelho é sobre a gente e não sobre Jesus, né? Então, ele entendeu o evangelho como o reino de Deus e sobre a obra que ele está fazendo, que sim nos beneficia, mas não é sobre a gente, transforma essa nossa visão que muitas vezes é meio idólatra, né? Isso. E isso vai também... Isso entra num debate bem mais acadêmico também, tá? Que é a questão até... Eu coloquei aqui no roteiro Gálatas 3. Né? Só para mencionar a nova perspectiva sobre Paulo, que nós não vamos entrar com detalhes, nem defender necessariamente essa visão. E a nova perspectiva sobre Paulo enfatiza de que esses textos aqui, ou pelo menos uma das visões da nova perspectiva, porque tem novas perspectivas, na verdade, sobre Paulo, tudo tem um monte... Tudo é difícil, tudo é complexo, vou colocar assim. Tudo é complexo, mas quando Paulo menciona aqui que nós somos justificados pela fé, pela fé, ali, no caso genitivo no grego, que é pisteu, se eu não me engano, também pode ser traduzido como somos justificados pela fidelidade de Cristo. Ou seja, de certa maneira, pela fidelidade de Cristo à própria aliança, que entra também na própria questão de lealdade, de fidelidade. Então, nós, é claro, precisamos confiar em Cristo, ser leal ao Cristo, mas o que nos torna justificado em si é o que ele fez e a nossa confiança no que ele fez. Né? A nossa lealdade ao rei e àquilo que ele fez. Inclusive, por isso que dizer que a fé é lealdade, eu digo isso realmente enfatizando, não é dizer que somos justificados por obras. Porque alguém poderia dizer, o que vocês estão defendendo é o que a Igreja Católica defendeu 500 anos atrás. Olha, para você ser salvo, você precisa fazer coisas. Como isso seria lealdade? Como isso seria lealdade? Como que isso está relacionado com lealdade? Porque lealdade não é uma coisa apenas que você pensa ou crê. Lealdade é uma coisa que você faz. Você vive de maneira leal a um rei. Tá. Né? Você não apenas crê que o rei existe. Né? Você pode acreditar que César existe e não ser leal ao César. Você pode falar, eu não tô nem aí pro César, eu não vou obedecer. Você pode realmente... Você pode falar, Jesus, legal, Jesus ressuscitou, mas eu não vou obedecer, não vou declarar minha lealdade a ele. Perfeito. Né? Você pode, em tese, teoricamente, não faz muito sentido, lógico, mas se você quiser, você pode. Né? Eu coloquei essa questão das obras porque eu acho que é uma objeção. Talvez algumas pessoas até estejam pensando, tá, mas o que vocês estão dizendo, então, é que, bom, para ser salvo, você precisa ter obras. E aí... Será? O que você acha? A gente tá contradizendo sola fide, né? O sola fide, somente pela fé? Eu acho que não. Porque depende de como você define fé. Solas, não, mas 5 solas é para sintetizar o pensamento dos reformadores. Exato. Mas o que eu acho? O clássico sim, mas não só. Não entendi. É que você perguntou se nós somos salvos pelas obras. Sim, mas não só. Então, não só pela fé. Não, pelas obras. Tipo, as obras fazem parte... E aí eu vou explicar. Não que a gente precise fazer obras. O sim, mas não só é fazer as obras. Essa performance pública, que não é uma performance superficial, mas é realmente um fazer de maneira comum, pública, coisas em prol do reino de Deus. Está dentro do que a gente proclama de fé? Sim, mas não só. Certo. Então, fé é também expressada, né, por obras. A gente consegue comprovar a nossa fé por obras, sim, mas não só. Então, obras está presente ali? Não que a obra vai salvar, porque o contrário, nesse caso, a ordem dos fatores realmente altera o produto.
Então, fé pode ser expressa por obras. O que? Salvação. Igual a salvação, em algum sentido. Você concordaria se eu dissesse o seguinte: fé fé salva se leva ao resultado obras. Uhum. Que é a visão mais clássica. Uhum. Né? Uma fé, uma crença genuína vai levar a obras. Uhum. Eu gostaria um pouquinho de enfatizar um outro ponto aí. Talvez uma problematização pequena disso daí. Não estou necessariamente discordando, não diria isso. Uhum. Porque eu acredito que, de fato, uma fé verdadeira vai levar você a viver conforme a vontade de Jesus. Isso Mas é a claro. gente também pode fazer coisas boas sem fé. Sim. Ou, na verdade, com uma fé não cristã. Talvez uma fé, uma lealdade a uma outra coisa, uma outra De fato. pessoa, entidade, organização, crença. A gente pode ser leal a uma crença? Pode, nesse sentido, ter fé numa crença, né? Eu não sei Eu se... acho que sim. Isso numa pergunta mais semântica, assim, da coisa. Uhum. Eu acho que... Não na lógica comum, né? Porque é óbvio que você pode ser fiel a uma crença, mas... Sim. Logicamente, ali, na filosofia da lógica, na coisa do... Eu penso que talvez o motivo que lealdade é uma palavra tão oportuna é porque, geralmente, acredito, se pensa em lealdade a alguém. Né? Mas acho que também dá para ser leal a uma ideia. Mas é interessante que Jesus não é só uma ideia. Com certeza, não. Né? Jesus é uma pessoa. Eu falo mais de, por exemplo, filosofia budista. Sim, essas realmente coisas mais é uma pergunta muito interessante. Porque são pessoas que muitas vezes têm uma ação social muito positiva. Sim. Entretanto, a lealdade delas não é a uma pessoa, né? Não é a Cristo. Sim. É uma filosofia de vida. Por isso que entra também, acredito, a questão de acreditar na ressurreição de Jesus, acreditar em Cristo, né? Que mostra. Por isso que nós não podemos simplesmente dizer que fé é agir de determinada maneira, porque a Bíblia não diz isso. Né? A fé não é apenas isso. Né? Romanos 10:9 está claro. Né? É também você proclamar, viver isso publicamente, mas inclui necessariamente a crença de que Jesus ressuscitou. Eu não estou entrando aqui no mérito de se é necessário ter uma crença cognitiva para ser salvo. Uma crença cognitiva em Cristo. Eu acho que isso é um outro debate, uma outra conversa, né, que entra na questão do inclusivismo, exclusivismo lá. Não é bem isso que eu estou falando, não. É mais sobre a fé em si. Então, talvez a pessoa... Gandhi, por exemplo. Eu acho que Gandhi é uma pessoa que, olhando para a sua vida, dá para ver uma prática, uma praxis que é bem mais parecido com Cristo do que muitos cristãos, né, na sua vida. Mas ele não tinha fé, ele não acreditava em Cristo. Agora, como ele vai ser julgado, quem somos nós para dizer? Né? O que está muito claro é que o crente também que só acredita e não é leal, de fato, externamente, corporalmente no mundo, concretamente no mundo, também não vai adiantar muita coisa. Inclusive, é isso que eu queria entrar agora. Porque, né, como eu mencionei um pouquinho no começo, quando a gente lê Paulo e depois a gente lê Tiago, é muito fácil colocarmos os dois em oposição. Especialmente se a nossa leitura ou entendimento da palavra fé é limitada à crença. Agora, eu gostaria de nós fazermos esse rápido... Um thought experiment, né? Uma rápida leitura desses textos com outro olhar. Com o olhar de que fé pode significar crença, mas também pode significar lealdade e comprometimento. Então, indo lá para Tiago, que não está aberto aqui, achei, agora abriu. É muito legal quando você abre a Bíblia e está no lugar certo. Eu acho que vale a pena ler o versículo 22. De qual capítulo? Não, 20 a 22. De 2. Capítulo 2. Isso. Pode ler? Pode. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil?
Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Parece contradizer Paulo quando ele diz que nós somos justificados unicamente pela fé. Né? Mas eu acredito que esse texto faz muito mais sentido quando lembramos que fé pode significar simples crença, mas também pode significar lealdade. Então eu acredito que vale a pena nós lermos Paulo com a ideia: fé significa lealdade, é a lealdade ao rei que nos justifica. A crença e lealdade ao rei. E ação. Ação e ação. E Tiago está usando fé de outra maneira. Dá para provar. Dá para provar que Tiago está usando fé para significar mera crença. Como? Se você for aqui para 18 e 19, versículos 18 e 19, ele fala aqui: mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, top, legal. Até mesmo os demônios creem e tremem. Mas aí, pra mim, parece que ele tá realmente trazendo essa dualidade das duas mutuamente se existirem, né? De não ser só a simples crença. Exato. Mas e também então, não ser ponto... somente obras. Exato, mas o ponto é, a palavra que ele... O jeito que ele está usando a palavra pistes aqui nesse contexto, como ele... pelo que ele fala no versículo 19, aponta para o fato que ele está usando pistes para significar crença. Ele não está incluindo obras. Porque se ele estivesse incluindo obras, os demônios também estariam agindo como cristãos. Ah, não, sim. Mas aqui, por exemplo, mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. E aí, ali ele já faz essa assertiva, né? Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Perfeito. Então, a fé, ela precisa ser aperfeiçoada ali pelas obras. Perfeito. E aí ele traz que se você crê em Deus, ok. Se você vai me mostrar essa fé que não tem obras, beleza. Até o demônio pode me mostrar essa mesma fé. Exato. Né? Exato. Essa mera crença. Aham. Essa não fé nada, que não é mas ele abrangente. acredita. Exato. Essa fé que não inclui lealdade. Né? Essa fé que se resume em simples crença, mas não é leal ao rei. Então, eu acredito que isso soluciona a nossa leitura de Tiago. Pensar que Tiago está usando crer nesse sentido como mera crença e Paulo não está usando como mera crença. Os dois não estão em contradição. Para Paulo é lealdade, porque ele até fala em Gálatas 5, é a fé que se aperfeiçoa pelo amor, né? Lá em Gálatas 5:6, se não me engano. Então, os dois estão usando a palavra pistes de maneiras um pouquinho diferentes, estão enfatizando pontos diferentes. E por isso que não estão em contradição. Né? Os dois concordariam que, gente, a fé precisa ser concreta, precisa ser vivida. E aí alguém talvez diria, mas como que isso é diferente de você dizer que você precisa fazer obras para merecer a salvação, ou que nós somos salvos pelas obras, né? Será que não estaria em contradição com... Por isso que eu perguntei antes, será que não estaria em contradição com o sola fide? Né? O fato de nós precisarmos fazer alguma coisa não contradiz sermos salvos apenas pela fé? Que é um lema da reforma. É um dos 5 pontos ali que, de certa maneira, vamos sintetizar o pensamento dos reformadores. Né? Mas a gente não pode excluir o fato de que aqui também dá esse entendimento de uma fé que não anda de maneira... Uma pistis que é só crença. Isso. É uma crença pela crença per se. Então talvez seria melhor... Não ousando discordar dos reformadores, mas é porque me parece é o que a Bíblia está dizendo, não sei o que estou dizendo. Mas me parece que talvez seria melhor dizermos pela lealdade somente, ou pela fidelidade somente, não sei. Talvez esse feed aí tenha esse significado e a gente não conseguiu... É porque a nosso imaginário, né, como a gente até perguntou para as pessoas, não inclui esse aspecto externo. Né? Quando a gente fala fé, pensamos crença. Né? E aí, só pra responder, porque eu acho que realmente é uma dúvida que algumas pessoas podem ter. Vocês estão falando que agora precisamos merecer a salvação. Não. Tiago também não diz. Tiago não diz que por termos que fazer obras, a gente vai merecer isso a partir das nossas obras. E tem uma frase de um pastor que eu admiro muito. E ele diz que o oposto da graça não é o esforço, e sim o mérito. Para mim isso
resume essa questão de esforço versus obras versus mérito. Porque, gente, Jesus nunca disse que a gente teria que ficar parado acreditando nele. Nós precisamos fazer alguma coisa. Tá claro. No Sermão da Montanha, eu acredito que dá para enxergar que Jesus não fala primeiro, não chega lá na multidão e fala, primeiro acredite nessas proposições, né? Primeiro tem essa fé correta, essa doutrina aqui, e depois você pode ouvir o resto do sermão aí, Não, ele simplesmente lança as coisas do reino, bem-aventurados esse povo aí, né? Bem-aventurados os pobres espíritos que choram, pois serão consolados, etc. E fala, faz. Então, isso é ser leal, né? É você, sim, você crê que Cristo é o Senhor, mas você também vive de uma maneira radicalmente diferente. E lá no final, em Mateus 7, Mateus 7, 21. Calma. Vamos com essas bíblias tão finas, aqui é difícil. É a Bíblia desse pastor que a gente muito admira. Exatamente. Eu acho que, inclusive, a Thomas Nelson deveria fazer mais cores diferentes. E umas com uma letra um pouquinho maior, talvez, mas que não fosse tão maior em volume, assim, né? Sim, exato. Mas lendo aqui... Desculpa. Lendo aqui, Mateus... Você poderia ler Mateus 7, 21 a 23, por gentileza? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Muito interessante. Ele não diz, afastem-se de mim que não tem crença. Ele não diz isso. Vocês que praticam o mal. Vocês que praticam, vocês que não são leais, que não vivem de uma maneira leal a mim. Então, a fé precisa ser concreta. De fato, tem que ser. Não tem outra explicação. Não tem. E nesse sentido, de fato, somos salvos pela lealdade. Né? Precisamos nos esforçar. A fé não é apenas crer, que é um erro que às vezes a gente... ou que é uma visão popular, né, do Free Grace Movement, né, todo aquele movimento ali da graça livre e tal. Mostra como, né, Jesus é de fato um rei e precisamos viver conforme a vontade desse rei. Então, a partir disso, eu queria convidar cada ouvinte, e nós também aqui, a lembrarmos a nossa vida diária. Que não basta a gente acreditar lá no íntimo que Jesus é Senhor. Perfeito. É importante acreditar, não estou falando que não é pela milésima vez. Mas, se isso não converte em ação concreta, em ação viva, uma fé viva, que faz uma diferença externa para com o mundo, é inútil a nossa fé. Nós somos igual demônios. Exatamente. E é um medo, né? Eu tenho medo de chegar lá no juízo final e Jesus dizer, afaste-se de mim, você que pratica o mal, né? E que nunca conheceu. Então, tem algo a adicionar? É um desafio. É um desafio. E dá um peso maior. E eu não tô querendo que pessoas saiam desse episódio pensando, misericórdia, lascou. Não. Porque sabemos que Deus nos perdoará. No mesmo Sermão da Montanha, em que Jesus faz essas exigências que são, sim, difíceis de cumprir. É difícil dar a face quando alguém nos bate, né, virar a face. Mas, ao mesmo tempo, ele coloca a oração do Pai Nosso, que diz, né, peça perdão a Deus, e você será perdoado se você perdoa. Mesmo aí tem uma condição interessante. A gente não tende a enfatizar também essa condição. Precisamos perdoar os outros para que Deus de fato nos perdoe. Sim. Isso é uma condição. Então tem até uma ação aí. Mas fazendo isso, né, confiando em Cristo, obedecendo, fazendo tudo que podemos para seguir esse Cristo, sabemos que Cristo nos perdoará pelos nossos erros, que com certeza acontecerão. Nós iremos pecar. Ninguém tá falando aqui pra gente virar super moralista e tal. Não é esse o ponto, nem do Sermão da Montanha. Né, que nós iremos fazer um estudo futuro sobre o Sermão da Montanha. Que é a melhor parte da Bíblia, não sei se vocês sabiam. Mas não saiam pensando
não saiam desse episódio com peso, mas simplesmente sabendo que, de fato, precisamos ter fé viva. E, de fato, o que Jesus diz às vezes é pesado mesmo. Então, às vezes, um pouquinho de peso não faz mal. Sim. Apesar de que o jugo é suave e o fardo é leve. Como Jesus muito bem diz. Com toda certeza. Pelo Espírito conseguimos obedecê-lo. É tudo pelo Espírito. Por isso que Paulo lá em Gálatas fala, viva pelo Espírito, né? Enfim, acredito que não tenho muito a adicionar a esse ponto. Não mesmo. Convidamos a todos para, de fato, lembrarem que a fé é concreta. Para, de fato, tentemos viver uma fé que faz uma diferença no mundo, que atinge a Deus, que atinge ao próximo necessitado, o pobre de espírito, o pobre. Todos aqueles que necessitam de atenção, de ajuda. E que conseguimos viver de uma maneira que glorifique a Deus, concretamente no mundo. Perfeito. Perfeito? Amém. Fazer uma oraçãozinha? Com toda certeza. Você faz? Total. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada pelo entendimento da Tua palavra, pelo nosso crescimento. Obrigada por essa conversa, Deus, por todos aqueles que estão nos ouvindo, que estão aqui conosco, quando e onde estiverem. Deus, que o Senhor consiga, por meio do Teu Espírito Santo, fortalecer esse entendimento sobre essa fé que, sem obras, ela é morta, mas que ela é realmente um sinal da nossa lealdade para contigo, da nossa aliança contigo, que é concretizada pelo Teu Filho Jesus, que foi concretizada e que o Senhor está renovando e transformando a nossa realidade por meio dessa obra que foi redentora, que nos justifica também, e que o Senhor constantemente nos dê esse entendimento, que nos lembre dessa necessidade também de exposição da nossa fé por meio daquilo e da nossa conduta, por meio daquilo que a gente faz, daquilo que a gente realiza. Que o Senhor nos proteja de todo entendimento falso e errôneo, que nos proteja e nos livre, ó Deus, de uma fé que seja meramente crença. Que a gente não se permita acomodar-se no entendimento de que somente acreditar que o Senhor existe, acreditar que o Senhor é redentor, é satisfatório. Que o Senhor nos incomode, Espírito Santo, a estar constantemente renovando o nosso pensamento e olhando para aquilo que realmente importa e refinando essa nossa interpretação com relação àquilo que nós acreditamos, de modo a nos aperfeiçoarmos nessa caminhada até o dia que o Senhor, enfim, voltará. Amém. Em nome de Jesus eu oro e agradeço, em nome daquele que vive com Deus e com o Espírito Santo, um só Rei, hoje, agora e sempre. Amém. Amém. A gente vê Aleluia. vocês. E nós nos veremos no próximo episódio. Um beijo e fiquem com Deus. É isso. Quanto tempo que deu? Deve ter ficado longo. 50 minutos. Olha só. Caraca. Você vai ter uns cortezinhos, né? Obviamente vai ter uns cortezinhos. Ai, ai.